Dando continuidade à série de entrevistas com os deputados federais, a gente fala agora com o deputado Assis Carvalho. Seja bem-vindo, deputado. Eu começo perguntando o seguinte: o senhor se manifesta contra a reforma da Previdência e, na sua opinião, quais são os pontos mais controversos dessa reforma? Olha, eu tenho dito que não sou um anti-reforma da Previdência. Eu sou anti essa reforma que está aí. Eu compreendo que a densidade demográfica, quando você tinha uma média familiar de 6,8 filho por família, e hoje é 1,7, isso provoca uma alteração no cálculo atuarial de uma previdência, aqui e em qualquer lugar do mundo. Eu compreendo que a longevidade, quando a previdência foi criada, você tinha uma média de 50 anos de vida, hoje temos 74 anos, isso altera o equilíbrio do gráfico das pessoas ativas que precisam sustentar as pessoas inativas. Agora, compreendo que um projeto que mexe com mais de 100 milhões de pessoas não pode ser esse projeto elaborado com improviso. Todos os lugares do mundo, quando se faz reforma da Previdência, e se faz periodicamente, a Itália, só de 96 para cá, ela já fez 11 reformas da Previdência. Mas tem que ser um processo gradativo, você altera uma parte e tem que projetar para entrar em vigor daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos. Porque a Previdência é uma lógica que mexe com vidas. O governo brasileiro não. Como tem que prestar satisfação aos rentistas, a Previdência Privada faz uma elaboração através de um coordenador chamado Marcelo Caetano, que é do Conselho de Administração do Brasilprev, que é uma Previdência Privada. Ora, como é que alguém que representa a Previdência Privada vai ter interesse em fortalecer a Previdência Pública se ele está concorrendo com isso? Mas não é só isso. Ele faz uma agenda, a Carta Capital divulgou, onde em 80 agendas que ele fez, apenas um com os trabalhadores, 79 foi exatamente com os membros da Previdência Privada. Uma Previdência não tem crédito com ninguém. Onde há uma sequência de mentiras reiteradas. Quando a gente faz o debate que discute cálculo atuarial, cada um vem com um cálculo diferente, porque não tem os dados. Então, o que eu tenho dito, que nós topamos discutir a reforma da Previdência, mas tem que fazer um amplo debate com a sociedade. Eu compreendo que a Previdência precisa ter a idade mínima, mas por que 65 anos? Que dados técnicos eu tenho para dizer para a sociedade que essa idade é a idade mínima? Eu compreendo que os trabalhadores rurais que foram incluídos a partir da Constituição de 88 não pode ter o mesmo tratamento de um trabalho intelectual urbano. Quero louvar o trabalho intelectual urbano, você estuda, você passa num concurso. Mas as condições de uma pessoa que trabalha aqui no Jornal O Dia, que é importantíssimo esse trabalho, não pode se comparar a um trabalho braçal de um pobre coitado que está de sol a sol, uma mulher que está de sol a sol, produzindo o arroz, o feijão, o milho, a mandioca para a gente consumir na cidade. Então você tem que ter uma responsabilidade social com essas pessoas. Aí ele diz, mas tem que igualar o urbano, porque o trabalhador rural está dando um prejuízo à Previdência de mais de 90 bi anos. Que história é essa? Em 88, você tinha o chamado Fundo Rural. Quando morria um membro da família, a viúva ficava com meio salário mínimo. Mas o que você tinha? Você tinha aquelas filas de pessoas na porta da igreja, com a mão estendida, pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus, ou dormindo em papelão. As pessoas nos semáforos. Essa cena, graças à Constituição de 88, e o belíssimo trabalho de Lula e Dilma, foi reduzido no Brasil inteiro. Você criou o chamado proteção social. Este governo, que não dialogou com a sociedade para mandar essa reforma, quer devolver essas pessoas para o campo da miséria. Então, esse projeto não pode contar comigo, não pode contar com parte, inclusive, da base do governo. Eles fizeram pesquisa recentemente, e aí fizeram às pressas outro improviso, outro remendo, porque sabe que nem a base do governo se encoraja a votar um absurdo desse. O PSB é a base do governo, por unanimidade, tirou um documento de oposição. O PROS, na pesquisa, parcela significativa do PMDB, mais de 15 deputados declararam que não votam essa proposta. Então é por isso que esse governo não tem alternativa. A melhor seria tirar a proposta, dialogar para o próximo governo que vai entrar depois de 2018, poder elaborar uma proposta decente para o Brasil. Deputado, essa proposta atual tem alguns pontos parecidos com o que a ex-presidente Dilma tentou implantar no começo de 2016, mas não houve tempo. O que mudou agora para que alguns deputados que eram a favor daquela reforma sejam contra hoje?
Primeiro, que as propostas mandadas por Dilma, nós votamos a favor e eu votaria de novo. Tanto que não precisa mais mudar, que a Dilma já mudou. Em 2013, a Dilma mandou uma proposta que é conhecida como a Lei 8595, que ela é dirigida só e tão somente para funcionário público. O governo hoje diz que tem que fazer a reforma para tirar os altos salários. Isso já foi modificado na Lei 8595. Por que isso foi mudado? Para explicar isso aqui melhor. Quem pagava a diferença salarial entre o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, e o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, era a sociedade, era o governo. O que é que diz a Lei 8595? Que na transição, as pessoas que entram no serviço a partir de 2013 terão o mesmo regime geral, que é de 5.531. Ninguém pode dizer que 5.531 é super salário. Agora, o que é que o governo quer fazer agora? Ele quer acabar a transição, que as pessoas que já estão no sistema já passem a reduzir imediatamente. E quem paga essa diferença? É o Fundo de Previdência Pública, não é? Então, o FUNPRESP. Então, este governo agora manda uma outra proposta para desfazer o que a Dilma mandou, que é uma proposta correta. Então, por isso que eu continuo aqui dizendo que eu não estou aqui dizendo que eu sou contra a reforma. Eu compreendo que a reforma tem que ter mudanças qualitativas, periódicas. Eu sou contra essa reforma, reforma do improviso, reforma da agressividade, a reforma sem diálogo, essa reforma eu voto contra. Agora, se quiser construir uma reforma, como a Dilma construiu, como o Lula defende, que a gente vai fazer de forma gradativa, diálogo com a sociedade, vai ter meu voto. E mais, se esse projeto que aí está, o governo tiver a coragem de encarar os olhos das pessoas e dizer que vai fazer, e a sociedade eleger um governo ou um deputado que defende essa reforma, eu me calo. Agora, não pode colocar uma proposta que você não anunciou para a sociedade. Aí isso é traição e nós vamos votar contra. As regras da Previdência já vêm mudando há algum tempo. No governo do Fernando Henrique, por exemplo, foi instituído o fator previdenciário para desestimular as aposentadorias precoces. No governo Lula, conseguiu-se incluir os servidores públicos em novas regras, né? Algo que em outros governos tentaram e não conseguiram. O Dilma disse que a reforma da Previdência precisava ser enfrentada. É possível dizer que todos os governos querem dificultar o acesso à aposentadoria? Não. Eu reafirmo que a Previdência precisa sofrer reforma periódica. Você tem a densidade demográfica, que ela faz uma curva onde as pessoas que tinham 6,8 filhos por família cai para 1,7. Isso em 20 anos, em 30 anos, dá uma diferença significativa. Quando você aplica o cálculo atuarial, isso altera. Por isso que o governo responsável tem que fazer reformas periódicas para médio e longo prazo. É assim em todo lugar do mundo. Porque o pior dos mundos é você não ter recurso da Previdência para resolver o problema dos mais humildes, dos mais frágeis. Tanto que eu digo, eu não sou contra fazer a reforma da Previdência, eu acho até que tem que fazer periodicamente. Eu sou contra essa reforma, porque essa reforma é só para dar satisfação a banqueiro. E eu não posso, de certa forma, estar aplaudindo o banqueiro. O governo tem que existir para os mais pobres, não para os mais ricos. Como o governo Temer não tem compromisso com o Brasil, tem exatamente com os financiadores internacionais, tenta exatamente quebrar a Previdência Pública para fortalecer a privada. Porque veja só, um governo que diz que para alguém se aposentar tem que ter uma idade mínima de 65 anos e uma contribuição ininterrupta de 49 anos. Ora, imagine que o trabalhador rural tem mais chance de se aposentar? Tem não. Porque o trabalhador rural ele não tem condições mínimas de passar 49 anos contribuindo, até porque ele convive com estiagem, ele não tem emprego fixo. Então, ele zero, ele está dizendo, o trabalhador rural não vai mais se aposentar. O que vai acontecer? Se o cidadão não tem experiência de se aposentar, ele começa a ir para a cidade, na expectativa de um trabalho para proteger o seu futuro. Se ele sai da cidade, reduz a produção do alimento lá no campo. Se reduz a produção do alimento lá no campo, trabalhador rural, nós vamos consumir a produção da alta escala que tem agrotóxico, vai aumentar a doença do povo, vai aumentar mais custo. Se o trabalhador rural sai lá do campo e vem para a cidade, ele vai terminar aumentando os bolsões da miséria. Aí vem a droga, aí vem o custo da cadeia. Isso não é muito mais caro para o Brasil? Então, o que eu estou lhe dizendo é que este absurdo, esse desmonte que eles tentam fazer, eu sou contra. Mas eu nunca disse em lugar nenhum, assim como a Dilma, como o Fernando Henrique Cardoso, como o Lula, que nós somos contra, muito pelo contrário. Eu acho que, periodicamente,
você tem que ir ajustando a Previdência para fazer a proteção social de médio e longo prazo. Agora, isso aí não. Esse crime de montar uma proposta às pressas, para implantar amanhã, para liquidar com o sonho do povo brasileiro, eu não posso assinar um absurdo desse. Lula, inclusive, tem combatido a reforma proposta pelo Temer. O senhor acredita que ele, sendo eleito presidente ano que vem, ele pode apresentar um novo projeto com regras mais justas? Claro. E o Lula tem que ter a decência, como ele sempre foi decente, de dizer agora, na eleição de 2018, ele sendo candidato, qual é a proposta que ele vai defender. Não pode esconder da sociedade. A sociedade tem que ter a liberdade de dizer, essa proposta eu concordo ou não concordo. Se eu não concordo, eu não voto em você. É assim, ela não pode estar escondendo. A minha posição é que a política, você só tem condição de ser decente se for transparente. Eu não posso ter uma posição, digo uma outra verdade, e aí quando eu chego lá faço diferente do que eu digo. Isso aí eu discordo. Eu sou contra a maioridade penal. Eu digo em todos os lugares, se alguém que vote no Assis Carvalho, não vote contando com o meu voto para botar crianças na cadeia, jovens na cadeia. Porque quando você coloca alguém na cadeia, o jovem, ele passa 10, 15 anos preso junto com um bandido de alta periculosidade, ele sai muito mais violento, aumenta a violência. Então são fundamentos que eu coloco. Mas tem outros que fazem a campanha em cima disso e alguém vota, é um direito. Agora eu não posso enganar as pessoas. Na hora que eu vou fazer o meu debate, aí eu vendo uma roupagem, quando chego lá faço outra coisa. Aí isso é traição e eu não faço. O governo federal retirou os servidores estaduais dessa reforma da Previdência, mas a tendência é que os estados também façam suas próprias mudanças. O senhor acha que o governador Wellington Dias deve fazer isso? É uma grande mentira. Como esse é um governo de mentira, eles dizem que tirou os servidores estaduais. Você não pode imaginar que você alterando através de uma PEC, certo? Que é um projeto de emenda constitucional, tenha condição de ter uma redação nacional e nos estados outra redação. Isso não existe. A redação da Constituição estadual não pode contrariar a redação federal. Isso é um marco barato. É um governo de mentira. Então ele diz, mas não diz como, tanto que ele nunca mandou uma proposta, lá do qual eu sou membro, da Comissão da Reforma da Previdência, e nunca chegou a essa proposta que ele anuncia que estaria tirando as pessoas do Estado. Então não, os estados acabariam sendo obrigados a seguir essa regra? Mas é óbvio que ninguém pode contrariar a Constituição Federal. Não existe uma Constituição Federal de um jeito, estadual de outro. Não, é impossível. É porque como um governo que não tem crédito nenhum, é um governo que está em avançado estado de putrefação, podre na sua totalidade, cair nos pedaços, diz qualquer besteira, qualquer bobagem, porque ninguém leva esse governo a sério. A reforma é justificada pelo governo federal pelo grande rombo nas contas públicas. Recentemente, uma lista com os principais devedores da Previdência foi divulgada. Grandes empresas privadas, bancos e órgãos públicos estão nessa lista, incluindo a GESPISA, que está em 10º lugar no ranking. O senhor esteve à frente dessa autarquia entre 2014 e 2016 e tem processo no STF por apropriação. Por isso não teria repassado contribuição aos servidores. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Primeiro que um governo que tem as condições de mandar uma imoralidade dessa para a Câmara Federal, teria condição de mandar uma proposta decente para cobrar quem deve a Previdência. O grande processo que se coloca, independentemente de quem é o gestor, pode ser do PT, pode ser do PMDB, pode ser o Assis ou outro, né? Você tem que cobrar exatamente quem deve. Agora, quem deve a Previdência não sou eu. Eu peguei uma dívida da Previdência, renegociei, inclusive a que eu passei lá está renegociada. É porque às vezes a comunicação não informa bem. Agora, você tinha ali um processo, quando eu cheguei na GESPISA, de decisão, né? Ou você pagava uma dívida antiga da Previdência, que vinha aí há mais de 10 anos, ou não levava água para a casa das pessoas e morria de sede. E nós tínhamos que fazer opção. A vida é feita de decisões. Agora, renegociamos tudo que era devido, inclusive a parte da minha gestão. Então, se está negociado, não tem dívida. Então o que o governo tem que fazer é cobrar das empresas que devem e não retirar isso dos trabalhadores. Mas é óbvio. Quem compõe o valor da Previdência não é governo nenhum, é a Constituição Federal. Está lá no artigo 194, 195. Quem está devendo a Previdência é o governo. E não é de agora, é dívida antiga. Se o governo pagasse a Previdência, o que deve, se o governo cobrasse em torno de 500 bilhões, que é R$500 bilhão, que deve à Previdência, nós teríamos a Previdência superavitária. Como o governo não tem pulso de cobrar os devedores, que é exatamente massacrar quem é beneficiário da Previdência. Isso a gente não pode concordar com esse absurdo.
Deputado, uma pergunta que chegou pelas redes sociais. O senhor abriria mão da sua aposentadoria antes dos 65 anos para estar nas mesmas regras dos demais trabalhadores? Eu quero dizer que você não pode fazer lei para um ou trabalhador, tem que fazer lei para o Brasil. Qualquer pessoa que se aposentou nas regras vigentes, essas pessoas foram aposentadas à luz da lei existente. Ora, se eu estou defendendo uma lei que tem que entrar em ação em médio e longo prazo, é para não desplanejar nenhuma família. Então, quando você tinha uma aposentadoria antes dos 60, é porque a lei da época previa isso. Então, quem se aposentou nessas regras, se aposentou à luz da lei. A lei tem que ser para todos. Então, não é um negócio que fulano ou cicrano tem que abrir mão. Eu não estou dizendo que ninguém abra mão de nada. Eu estou dizendo que a Previdência tem que ter um regramento para todos os brasileiros e brasileiras de médio e longo prazo. E quem diz isso é o cargo atuarial. Agora, o governo nunca nem apresentou um cargo atuarial e está apresentando uma imoralidade como essa. Então, eu não quero imaginar uma lei para um sim, outro não. Eu tenho que ser uma lei para todos, como tem que ser em todo país civilizado.